vamos falar da última estrutura repetitiva da nossa aula de hoje, que é a estrutura para. Conforme nós vimos, a característica não difere de nenhuma forma, é só saber organizar essas estruturas. Temos assim, primeiro usamos a palavra reservada para, depois utilizamos a instrução inicialização, sempre. Dizer que na maior parte das vezes nós aqui utilizamos uma variável do tipo inteira, conforme nós dissemos, é um laço com variável de controle. Então, nesse caso, nós sempre utilizamos uma variável que vai controlar o crescimento, a variação do nosso ciclo. Dizer que o ciclo ou a estrutura de repetição para, ele é usado normalmente quando nós temos alguma quantidade determinada. Por exemplo, nós queremos somar 20 números. Então, quando nós queremos somar 20 números, então nós podemos usar, se tivermos um problema que nos pede para somar 20 números, então nós podemos usar a estrutura cíclica ou a estrutura repetitiva para. Quando nós não sabemos a quantidade, então é quando nós variamos. Então vamos ver na prática como é que nós podemos usar. Temos um exemplo mais chamativo, mais chamador, nesse caso, vamos aquela de chamar o apetite da programação. Vamos fazer um programa, um algoritmo que nos mostra uma tabela de multiplicação, ok? Utilizando o ciclo para, ou a estrutura repetitiva para. Vamos a isso? Ficou interessante, não? Vamos então. Ok, voltando no nosso código, no nosso ambiente Portugal Studio, vamos aqui elaborar a nossa estrutura, o nosso exemplo com a estrutura repetitiva para. Vamos sempre aqui colocar um comment, ok? Vamos sempre colocar em comment, ok? Exato. Então vamos aqui escrever. Vamos dizer, escreva um número, digita o número que quer ver, digita um número. Ok? Digitamos aqui um número. Então vamos fazer a nossa estrutura cíclica ou a nossa estrutura repetitiva. Vamos fazer a implementação da estrutura repetitiva para. Então vamos escrever para, ok? Para quê? Para um determinado intervalo. Vamos lembrar que vamos trabalhar com uma tabela, com uma tabuada normal de apenas 12. Vamos fazer uma multiplicação de até 12. Vamos multiplicar um número até 12. Vamos trabalhar com a tabela até 12, ok? Então vamos a isso. Vamos declarar aqui um valor, uma inicialização inteiro e, vamos dizer, i vai ser a nossa variável de controle. Vamos dizer assim, c, para estar mais claro, ou controle, ok? Controle vai começar 1, ok? Controle é a nossa variável de controle, ok? Então, vamos dizer até para controle menor ou igual que 12, ok? Então, vamos dizer controle plus, ou controle mais. O que é esse controle mais? Controle mais é o mesmo que dizer controle igual a controle mais 1, ok? Então, essa é uma forma de nós fazermos o incremento por 1. Então, nesse caso, estamos a fazer um pós-incremento por 1. Sempre que nós quisermos fazer um contador, um incremento gradual, um incremento por 1, então nós podemos usar essa notação simplificada. Conforme eu disse, à medida que nós vamos estudando, vamos aprendendo várias formas diferentes de nós escrevermos os nossos códigos, ok? Então, até aqui está nice. Deu para entender mais ou menos como é que é a estrutura cíclica. Elas têm aqui o controle, nós inicializamos em 1, ele vai fazendo até que esse valor for incrementado, esse valor será incrementado até 12, ele vai dar uma quebra. Então, como é que nós fazemos a nossa tabuada de multiplicação? Bem simples. Vamos aí, escrevendo o nosso comando mais praticado, escreva, vamos escrever num, que é o nosso valor, vezes, usamos aqui o símbolo de multiplicação, vamos dizer controle, para nós controlarmos, para nós vermos exatamente o crescimento do nosso controle, para entendermos melhor, vai ser igual a quê? Estamos aqui a fazer a multiplicação, certo? Então vamos ter num vezes controle, ok? Num vezes controle. Estamos aí? Num número. Lembrado sempre o tipo da nossa variável, o nome da nossa variável, ok? Não vamos esquecer de colocar sempre uma quebra de linha no final do nosso comando escreva. Está nice? Estamos juntos?
Então vamos aí, vamos ver, vamos executar e entender de uma vez por todas como é que ele funciona, como é que o círculo para funciona. O círculo para que também, em outras linguagens de programação, como Java e Python, é ciclo for. Então vamos aí, vamos ver a tabuada, vamos digitar um número, vamos produzir, vamos ver a tabuada de 4, por exemplo. Ok, vemos aqui o resultado, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim sucessivamente. Nós vamos ver que a nossa variável de controle foi crescendo até 12. Ok? Então foi o limite que nós definimos aqui. Se nós definimos, por exemplo, até 20, por exemplo, se nós queremos 20, então nós vamos ter até 20 elementos. 20, até 20, o produto de 4 até 20. Ok? Bem simples, deu para entender mais ou menos na prática como é que funciona os ciclos, as estruturas repetitivas. Deu para entender as três estruturas. Temos a primeira, enquanto, faça, enquanto, ok? São essas três estruturas que nós usamos no nosso dia a dia na programação. São vários problemas, são vários os problemas que nós podemos usar, que podemos aplicar, nos quais nós podemos aplicar essas estruturas. Bom, de forma resumida, chegamos ao fim de mais uma aula sobre estruturas de controle. Falamos essencialmente das estruturas repetitivas. Nós falamos das estruturas faça enquanto, ou enquanto, faça, enquanto, e a estrutura de laço com variável de controle para. Dizer que as duas estruturas, primeira, a enquanto e a faça enquanto, elas normalmente são usadas quando nós não sabemos a quantidade de elementos ou a quantidade de interações que nós precisamos fazer. Ao passo que a última, que é o ciclo para, ou a estrutura repetitiva para, é utilizada para, em questões que nós conhecemos a quantidade determinada, até o limite de interações que nós precisamos para a solução do nosso problema. Então, ficou a dica. Para a próxima aula nós vamos falar sobre vetores, ok? Vamos falar de vetores em programação, vamos começar a subir de nível e tratar problemas muito bonitos, muito importantes, que vai ser muito divertido. Então não se desligue, esteja ligado e não se esqueça, continue a praticar sempre. Chegamos ao fim de mais uma aula, esta 7ª aula do curso de Lógica de Programação. Dizer que até a esta aula você já tem um domínio muito grande, muito profundo da área de programação. Então, para você se tornar um expert em Lógica de Programação, você precisa treinar. Tem-se dito que a prática conduz à perfeição. Então vamos praticar para nos tornarmos um bom programador. Bom, para hoje é tudo. Não te esqueça, se você gostou dessa aula, põe um like, não seja amigo, põe mesmo um like, compartilha com os seus amigos nas redes sociais onde você está inscrito e não te esqueça de deixar as suas sugestões, as suas dúvidas nos comentários, ok? Então estamos juntos na Lógica de Programação